Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa pandemia, nessa loucura de pandemia, e nós aqui começando um curso de eletromagnetismo e ótica. Aqui quem vos fala é o professor William, ou simplesmente William, e hoje nós estudaremos as máquinas eletrostáticas, especificamente a máquina de Winchester, que o professor Pedro, ou Pedrinho, para mim Pedrinho, né? Para os íntimos Pedrinho, para vocês Pedro, professor Pedro. Falou também um pouquinho, mas ele falou mais do gerador de Van der Graaf, que é uma máquina eletrostática que não é que nem a de Winchester, que é por influência, né, ou indução. Então hoje nós veremos mais um pouquinho sobre isso, como é que é o funcionamento dessa máquina, certo? Então bora lá. Então, a partir do século XVIII começam a surgir várias ferramentas para estudar a energia eletrostática. Uma delas é a garrafa de Leyden, ou Leyden, não sei se pronuncia Leyden ou Leyden. Eu falo Leyden, que é foi o nosso primeiro capacitor da história, que é composta por uma garrafa de vidro, né, que é isolante, e aqui tem uma haste metálica. Essa haste metálica ela vai para dentro da garrafa de vidro e ela é envolta, essa haste ela é encostada num envolto metálico dentro da garrafa, né, envolta aqui por cima. E essa parte aqui da garrafa é envolta por metal também por fora, ou seja, então é uma camada de metal por dentro, né, um isolante e outra camada de metal por fora, que é um capacitor, né? Um capacitor são duas placas metálicas separadas muito proximamente por um isolante, ou por um dielétrico que a gente fala. Né? Então aqui quando se botava a carga elétrica aqui, e quando se botava algum material que estava eletrizado aqui nessa bolinha, acumulava-se carga aqui e se a gente estivesse tocando aqui a garrafa de Leyden, vinha cargas no sentido oposto das que estavam de dentro e ali se armazenava muita energia eletrostática, certo? No século XIX, daí já se constroem essas duas máquinas aqui, né? A máquina de Rhodes e a máquina de Winchester. As duas acumulavam cargas e soltavam, a máquina de Rhodes e a de Winchester acumulavam cargas e disparavam, faziam descargas elétricas, raios, né? Só que a máquina de Winchester foi um aprimoramento da máquina de Rhodes. Bom, então agora vamos ver como o nosso objetivo é estudar a máquina de Winchester, né? Então a gente vai ver as partes da máquina de Winchester e como que funciona essa máquina para que dessas duas hastes aqui ocorra uma descarga elétrica. Então, pessoal, aqui dei um zoom na imagem do slide anterior para a gente ver as partes da máquina de Winchester e como que essas partes fazem com que a gente tenha uma descarga elétrica através dessas duas bolinhas aqui. Então, quais são as partes da máquina, dessa máquina? Primeiramente, a gente tem duas polias aqui, embora não dê para ver que são duas, né? A gente tem, porque essa imagem é bidimensional. Aqui a gente tem uma polia na frente e uma polia atrás, assim como a gente tem dois discos aqui, né? Um disco na frente, muito pertinho de outro disco que tá atrás, né? Assim, dá até para ver por essa ali, né, que tem essas coisas de metais aqui, né, então dá para ver que estão atrás ali, né. Então, atrás tem um outro disco idêntico a esse que não toca, mas que não toca no disco da frente, mas que está muito pertinho desse disco da frente. Então, temos duas polias aqui, né? A polia da frente está conectada a essa polia aqui de cima, mais pequenininha, né, ligado com esse cinto aqui, ou com essa corda, e essa corda faz girar no sentido horário esse disco aqui, né? Já a polia de trás está ligada com outro disco, mas está ligada com um cinto que não está assim, dessa forma. É um cinto que está cruzado. Então faz com que se eu gire essa manivela aqui, o disco de trás vai girar no sentido anti-horário, né? Então sempre os discos vão estar girando em sentidos contrários. Certo, então pegando agora olhando os discos, a gente tem já falei dessas duas polias, agora olhando os discos.
Esse disco, os dois discos são compostos de um material isolante, que pode ser vidro ou acrílico, normalmente vidro e acrílico. Esses discos estão completos aqui, né, na periferia por esses setores de metais aqui, que são metais como o alumínio ou o estanho, se não me engano. Normalmente esses dois. Certo. E além desses setores aqui, a gente tem essa haste aqui metálica, né, chamada neutralizadora, com umas sardinhas aqui, né, umas escovinhas aqui no final dessa haste aqui, que essas escovinhas são compostas por alumínio. E aqui também. E elas estão conectadas, né? É como se fosse isso aqui é um metal inteiro, é como se estão conectados, né? Um fio só. E essas hastes aqui, elas tocam os setores de alumínio. Eu falei de alumínio as cerdas, né? Mas não é de alumínio, é de cobre. Desculpa. Essas cerdas aqui de cobre tocam os setores de alumínio, certo? Quando há uma rotação aqui. Outra parte da máquina de Winchester são essas coisas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui, que parece que é só uma haste metálica, mas na verdade é um U. Isso aqui é um U. Isso aqui tá aqui na parte da frente desse disco e ele vai como um U para a parte de trás, né? Visto de cima fica como se fosse uma ferradura, né? Que envolve os dois discos, mas não toca em nenhum deles, né? Essas duas aqui, que estão dos dois lados da máquina, né, são o que a gente chama dos nossos coletores. Eles que vão coletar as cargas que são produzidas quando a gente gira essa máquina, né? E essas cargas são produzidas por indução, né? Uma máquina de influência, diferente da máquina de Van der Graaf, do gerador de Van der Graaf que vocês viram com o Pedro. Então, esses coletores aqui, quando se tem as cargas, eles transmitem essas cargas para uma garrafa de Leyden, né? Cada coletor aqui vai transmitir suas cargas para a sua respectiva garrafa de Leyden. E aqui, esse aqui se traz cargas positivas, certo? Aqui necessariamente tem que ser negativas. E vice-versa, né? Se aqui fosse positivo, aqui vai se acumular negativo. Sempre são opostos. Esse conector aqui, né? Além de estar conectado com essa garrafa de Leyden, né? Os dois, né, estão conectados com a garrafa de Leyden. Nesse mesmo circuito, se é que dá para dizer assim, né? Essas duas coisas estão conectadas com essa haste metálica aqui também, né? Que está em volta no final dela tem essa bolinha aqui. Então as cargas, além de ficarem armazenadas na garrafa de Leyden, elas vão começar a se acumular aqui na superfície dessas duas bolinhas aqui, certo? Dessas duas bolinhas aqui. Tanto depois, isso aqui exatamente como eu disse, né? Se aqui é positiva, vai acumular aqui positiva, e aqui negativa, vai acumular aqui negativa. E daí chega um momento em que há tanto o acúmulo de carga, né, que aparece uma diferença de potencial grande, né? Esse termo aqui a gente não estudou ainda, mas a gente vai ver depois, então fiquem tranquilos, né? Só tô dando que nem se diz um spoiler aqui. Mas daí quando se acumula uma grande quantidade de cargas aqui, fica uma grande diferença de potencial e isso faz com que a gente rompa o que a gente chama que é a rigidez dielétrica do ar, né? Rompeu a rigidez dielétrica do ar. E acontece a descarga elétrica, aquela descarga elétrica bonita, né? Que a gente vê, às vezes tira foto dos raios, né? Tirar foto não, né? Porque é difícil tirar foto. Filmar a tempestade, daí pega um instante de tempo para ver o raio. Certo. Qual que é o procedimento aqui que faz com que ocorra a acumulação de cargas nas garrafas, aqui nas garrafas e nas extremidades,
para que gere essa descarga elétrica. Então vamos pensar aqui. Vocês estão vendo, imagine aqui um setor desses elétricos aqui de alumínio, né? Só que do disco contrário, do disco de trás. E imagine que ele esteja levemente carregado, certo? Levemente carregado por digamos, carga negativa, certo? Então, aqui, se esse disco está girando no sentido horário, o outro disco vai estar girando no sentido anti-horário. Então, aqui no momento em que esse setor aqui tivesse carregado negativamente, ele vai estar nesse setor aqui que instantaneamente está de frente para ele vai induzir, ele vai separar as cargas desse setor de alumínio aqui do disco da frente, né? Então, as cargas que vão ficar mais próximas do disco de trás vão ser as positivas, os prótons. E os elétrons vão tender a se afastar o máximo possível desse setor eletricamente, negativamente carregado que está no disco de trás. Só que isso é no instante, né? Porque aqui, se esse disco está indo no sentido horário, o disco de trás está indo no sentido anti-horário. E daí, no momento que se passou, essa indução cessou, né? No momento que esse setor aqui foi para cá, ele vai induzir aqui esse setor, né? Só que daí, de novo, esse setor vai ir para cá e esse aqui, o de trás, né, tá indo no sentido anti-horário. Então as induções é só instantânea, né? Porque aqui no momento não tem nenhum contato com esse neutralizador. Aí que vem a questão. No momento que o setor aqui que estava negativamente eletrizado vem para cá e fica na frente aqui, fica na frente desse neutralizador aqui da frente, e fica na frente ainda de um setor aqui que esteja em contato com o neutralizador da frente, o setor de trás, que está eletricamente negativo, né, está negativamente eletrizado, vai induzir aqui nesse setor da frente, vai separar as cargas, né, do setor da frente. E agora como essas sardinhas aqui estão em contato com esse setor, né, os elétrons desse setor têm um caminho para ir, que vai ser para esse setor aqui de baixo, né, que está em contato com essa cerda aqui. Então, no momento que um setor aqui de trás está negativamente eletrizado, ele separa, ele induz, que nem eu tinha explicado aqui, né? Ele induz uma polarização nesse setor aqui, e os prótons aqui vão estar mais próximos do setor de trás, do disco de trás, né? E os elétrons têm um caminho agora para ir para cá. E no momento que ele saiu, que ele saiu aqui, né, esse disco saiu daqui, o setor que estava em contato com esse antes, né, com essas cerdas, ficou positivamente carregado. Porque quando ele encostou aqui, ele estava induzido, né, e nesse momento de indução tinha um caminho para vir aqui, ele ficou positivamente carregado e esse aqui ficou negativamente carregado. E esses agora setores que ficaram positivamente e negativamente carregados vão fazer a mesma coisa com os setores de trás e assim sucessivamente, né? Até que essas cargas agora, né, que vão estar acumuladas, vão começar a ser coletadas por esse coletor, pelos dois coletores aqui, né? E vão se acumular. Só que chega um momento que e daí a gente chega nesse processo que se acumula bastante aqui, cargas, e ocorre a faísca, né? E além disso, essas faíscas elas ocorrem também porque dá tempo de acumular bastante carga aqui, até pelo formato dessas bolas aqui, até por isso que são esferas aqui, né, no final dessa haste. Porque se fosse pontas, possivelmente não se ia acumular muita carga, não se teria descarga, né? Se ia ionizar o ar.
que é o que o Pedro tinha dito do efeito corona, né? Até por isso que essas hastes aqui, elas têm formato redondo, né? Arredondado ou ovalado, porque se elas fossem com pontas, não, elas não manteriam as cargas delas. Então daí ocorre a faísca, ou a faísca, o raio. Esse é o processo com que a máquina de Winchester produz aquelas faíscas legais. Ou, falei faísca de novo, produz as descargas elétricas. Pessoal, na explicação anterior eu supus que um setor daqueles da máquina de Winchester estava negativamente carregado, né? De início, assim, supus para começar a fazer aquele processo e carregar todos os setores e assim acumular carga, né? Até, aliás, a máquina de Winchester chega, para dar aquelas descargas, chega a acumular 100, dependendo da máquina, 100 mil volts de diferença de potencial. É muito interessante isso. Mas na explicação eu só supus que um setor tivesse inicialmente carregado, né? E em casos em que o ar não esteja com uma umidade muito alta, né, qualquer desequilíbrio de cargas ou qualquer mínima carga elétrica que aquele setor, que qualquer um setor esteja, já funciona para que a gente tenha, para a gente começar o processo de acumulação exponencial de cargas, né, nas garrafas de Lightning. Só que se tiver muita umidade ou não se tem nenhuma desequilíbrio, tá tudo em equilíbrio os setores, né, da máquina de Winchester, o que a gente pode fazer, até o Pedro falou sobre isso aqui, né, a série triboelétrica, é usar uma eletrização por atrito de dois objetos aqui, né, de vidro e algodão, por exemplo, inicialmente neutros, atritar eles, daí cada um vai ficar carregado com cargas opostas, e daí, por exemplo, pegar esse vidro aqui e aproximar lá em alguns setores, né, da máquina de Winchester. Daí, no momento que um dos setores está carregado, a gente consegue fazer o processo e gerar as descargas elétricas. Lembrando aqui, né, pessoal, que a série triboelétrica ela é relativa. O que eu quero dizer com isso? Que não existe uma carga que um material sempre vai ficar, né, após ser atritado. Isso depende do qual material que ele está sendo atritado. Né? Aqui no nosso caso, que a gente supôs, uma eletrização por atrito entre o vidro e o algodão, então o vidro fica positivo e o algodão fica negativo. Mas se eu atritasse vidro, né, com pele de coelho, por exemplo, o vidro que ia ficar negativo. Bom, agora eu vou mostrar um vídeo de um professor fazendo algumas demonstrações com a máquina de Winchester, né, fazendo algumas descargas elétricas. Positiva. Según datos, tenemos que cuando una chispa eléctrica tiene una distancia de 1 centímetro, se dice que pueden haber allí 4, 5 o 6.000 voltios de tensión para que ese flujo de electrones que sale del tarro que está almacenando electrones pueda romper o vencer la resistencia o dieléctrico del aire. Esta es una máquina electrostática que tiene muchísima aplicación y usos en el campo de la investigación científica de los efectos de las cargas eléctricas. Pessoal, agora ele, em vez de deixar a descarga elétrica ocorrer entre essas duas hastes, essas duas bolas aqui, nessas duas esferas, ele vai conectar duas placas metálicas aqui, ó, diretamente aqui. Uma placa metálica aqui e uma placa metálica aqui. E daí ele vai deixar as placas metálicas uma perto da outra, como se fosse um capacitor, e vai ocorrer descarga elétrica da mesma forma. Olha só. Adicionalmente al funcionamiento de esta máquina, veamos unas aplicaciones. Y para esto hemos diseñado dos placas de aluminio con un soporte aislante que vamos a conectar a las barras de descarga. Voy a usar un cable negro y voy a indicar que por investigaciones realizadas aquí en el laboratorio hemos determinado que
este extremo, este jarro de Leyden, almacena cargas negativas, es decir, gran cantidad de electrones, va a ser el polo negativo. Y este otro extremo, este otro jarro, es el que va a perder cargas negativas y va a adquirir, por lo tanto, una tensión o carga positiva. Voy a separar las barras de descarga para hacer que el potencial se venga a estas placas de acá. Al funcionar, las placas de aluminio se están cargando. Estas placas tienen mucha superficie, tienen un dieléctrico de aire que está bastante separado y es difícil descargar, pero al aproximar vemos nosotros que sí se produce la chispa. La chispa siempre y la descarga siempre se desprenden por los extremos, por las puntas. La aplicação... Muito legal, né, pessoal? E por hoje é só, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos nas próximas aí. E falou!